Já pensou conseguir se comunicar de forma fluente com pessoas de outra nacionalidade, sem limite para novas amizades ou novos relacionamentos? Viajar o mundo e conhecer lugares fantásticos se comunicando com todos ao seu redor? Para isso, eu venho neste vídeo trazer os 5 idiomas mais fáceis de se aprender sozinho. Para você que quer nesse período de pandemia crescer e evoluir seu vocabulário e até mesmo impressionar os seus amigos e familiares. Curtiu? Então logo após a vinheta eu tô de volta. Fica ligado! Fala galera, o Gui aqui de volta na área. Só que dessa vez, antes de iniciar o vídeo, um comunicado rapidinho, se possível, né? Dá aquela força pra mim, deixa o seu like, a sua inscrição aí embaixo, que isso é muito importante pra mim, principalmente agora que eu tô iniciando esse canal aqui de conhecimentos de linguagens, né? Pra todo mundo, trazer conhecimento pra todo mundo. Compartilhe o vídeo, mostre pros seus amigos, né? Claro, se for possível, e desde já eu agradeço de coração pela sua inscrição, pelo seu like, pelo seu compartilhamento, beleza? E agora vem comigo para conhecer esses 5 idiomas mais fáceis de se aprender sozinho. Influenciado pela língua árabe e latim, temos o espanhol, que inclusive é uma das poucas línguas que no Brasil a gente costuma falar de forma espontânea, em alguns momentos até para brincar no churrasco com os nossos amigos. Mas uma verdade existe e é que esse idioma é muito mais simples de aprendermos por conta da nossa língua base, que é o português. Pois este também deriva do latim e da tradição greco-romana, pois como a língua que temos atualmente é um emaranhado de significados latins, com algumas tendências europeias, se torna de fácil entendimento e absorção. Outro ponto é que desde pequeno nós temos muito maior contato com o espanhol que com outras línguas, seja por países próximos ao Brasil ou também por filmes, séries, enfim, inúmeras outras vertentes. Um ponto relevante, né, uma curiosidade na verdade, é sobre os países vizinhos, pois se aprendermos o espanhol, nós podemos viajar para a grande maioria dos países colados no Brasil, pois sua boa parte fala esse idioma, como a Argentina, como o Peru, a Venezuela, Bolívia, enfim, todos os países que estão próximos aqui ao Brasil. Para finalizar, o que torna difícil mesmo a gente aprender o idioma espanhol é a velocidade que os habitantes desses países falam, né? Os hermanos, como a gente costuma falar aqui no Brasil. Eles falam muito rápido e para a gente absorver e compreender se torna muito difícil. Na verdade, acompanhar o ritmo deles é muito complicado. E é isso que normalmente faz com que a gente acabe desistindo de aprender. Mas ainda assim é um dos 5 idiomas mais fáceis de se aprender para quem fala pelo menos alguma das línguas latinas e europeias, né? O segundo idioma fica com o italiano. Sim, para quem pensa que italiano só se fala na Itália, está muito enganado. Podemos falar esse idioma na Suíça, Malta, Argentina, bem como em mais de 25 países, somando assim um total de 70 a 125 milhões de pessoas que falam italiano em todo o mundo. Algumas palavras, inclusive, por incrível que pareça, você já utiliza no seu dia a dia, no seu cotidiano, que é a palavra, por exemplo, pizza, espaguete, Ferrari, entre tantas outras. Um ponto forte desse idioma é a sua gramática, pois basicamente, de forma simples, a forma como você fala, você escreve, sem muitos verbos irregulares, o que dificultaria a nossa compreensão. Como já havia dito anteriormente, esses idiomas eles são simples, pois eles têm a conexão com a nossa colonização brasileira, ou seja, a formação do português teve traços da mesma formação do idioma italiano, do idioma espanhol e por aí vai, por isso que ele se torna mais simples de absorvermos. Até um ponto curioso, algumas pesquisas apontam que o grau de entendimento que a gente tem dessa língua estrangeira com o nosso idioma materno, que é o português, é de cerca de 40%. Ou seja, o que isso significa? Se você não fizer nenhum curso de idioma, se você não estudar nada, só pela proximidade existente entre o vocabulário de cada idioma, entre o italiano e o português, você já consegue entender pelo menos 40% do que eles falam. Ou seja, é uma porcentagem muito alta. Saiba que a principal diferença
entre o italiano e o português é quanto à utilização de alguns verbos auxiliares, que tratam da comunicação no tempo do passado e com relação à flexão de gênero, em alguns tempos verbais, no caso, né? Mas nada que um bom curso e um bom estudo não te ajude. Fala galera, antes de continuar o vídeo, rapidinho, só queria avisar vocês que na descrição eu coloquei 5 links de cursos, cursos tops mesmo relacionados a esses 5 idiomas mais fáceis de se aprender. Se vocês interessam em aprender espanhol, italiano ou qualquer outro idioma que eu vou mostrar aqui mais pra frente nesse vídeo, dá uma conferida aí na descrição e faça a sua aquisição. São ótimos vídeos, ótimos professores e um material de extrema qualidade para ambos os idiomas, para você sair dessa zona de conforto e aprender de vez aquele idioma que você tanto ama. Então se você quer aproveitar essa oferta, quer aproveitar esses cursos, dá uma olhadinha aí na descrição. Valeu? Em terceiro lugar, nós temos o idioma francês, que é considerado como o idioma mais bonito do mundo. O francês, ele tem mais de 100 milhões de falantes nativos, e é a língua oficial em 28 países, e é praticamente falado em quase todos os continentes, ou seja, isso significa que você vai poder praticar o seu francês quase em todos os lugares que você for. Uma curiosidade interessante é que se você já manja do inglês, provavelmente será muito mais simples de se aprender o francês, pois boa parte do conteúdo americano provém do francês. Então se você está perdido em qual idioma cursar, uma dica que eu dou, que eu posso dar para vocês, é aprenda o francês. Claro, se você já tiver algum conhecimento no inglês. A ponta que dificulta o nosso aprendizado no francês é também a oratória dos franceses, pois como houve uma inspiração germânica, o jeito como é falado requer um nível maior de atenção da nossa parte. Para quem deseja saber como aprender uma língua sozinho, é preciso tomar muito cuidado com o francês no sentido de falsos cognatos, que são o quê? São palavras que acreditamos ter significados parecidos, mas na verdade não tem nenhuma relação entre si. Então, um ponto a ser considerado é cuidado com esses falsos cognatos da língua francesa. Galera, antes de continuar, escreva aí nos comentários pra mim ver depois, fazer uma leitura aí com vocês, até conversar com vocês, quais que são os idiomas que você achou que ia estar nesse vídeo e não estão. Né, idioma fácil de se aprender, de certo esse daqui era pra ser fácil, mas não tá no vídeo, que estranho. Comenta aí pra mim, que eu vou responder todos os comentários que tiverem aí no vídeo, beleza? Em quarto lugar, nós temos o idioma romeno. Sim, romeno, eu aposto que você nem imaginava que ia estar nessa lista esse idioma, certo? Mas sim, o idioma romeno, que inclusive é do famoso Conde Drácula, não é tão difícil de ser aprendido. Para você ter uma noção, existem aproximadamente 500 palavras semelhantes ou até iguais entre o romeno e o português. Um exemplo disso é a palavra superior, que se escreve e pronuncia da mesma forma em ambos os idiomas. Apesar do idioma incluir vários acentos diferentes, a estrutura principal é a mesma, o que facilita para a gente que está aprendendo. No entanto, as palavras elas não são tão óbvias de se aprender como o italiano e o espanhol, por exemplo. Por isso, precisa-se de um pouco mais de esforço, né, do aluno que está ali se dedicando a aprender o romeno. Mas para você ter uma noção de quantas pessoas falam esse idioma, no último censo levantado, aproximadamente 24 milhões de nativos falantes tinham como uma das suas formas de se comunicar o idioma romeno. E uma curiosidade, um ponto, né, na verdade, a ser considerado caso você vá viajar e você saiba falar o idioma romeno, é que não necessariamente você precisa viajar apenas para a Romênia, né? Você pode viajar para outro país que inclusive é muito lindo, que é a Sérvia. Lá na Sérvia eles também falam o idioma romeno e é um país de ótima qualidade para você passar suas férias, por exemplo. Em quinto lugar está o inglês, que é a língua mais falada do mundo. Vale ressaltar que o inglês ele não está em quinto colocado ou está nessa lista porque necessariamente ele é fácil de aprender por conta que a gente já tem o português, que a gente já tem uma base latina e tal, não necessariamente por isso, mas porque ele é sim a língua mais falada do mundo e consequentemente a gente tem a tendência de aprendê-lo para se comunicar em qualquer outro país, que é a língua global, digamos assim.
O inglês ele tem palavras curtas, sem variações de gênero, e os verbos só mudam na conjugação da terceira pessoa do singular. E no mundo, há aproximadamente 400 milhões de nativos da língua inglesa, mas um total de 2 bilhões de pessoas podem se comunicar em inglês, ou seja, cerca de 30% da população mundial. Na realidade, além do espanhol, nós temos muito contato com a língua inglesa no cotidiano, principalmente em filmes, séries, jogos eletrônicos e muito mais, o que faz com que, sem necessariamente estarmos estudando, acabemos aprendendo algo para que entendamos o que os personagens estão dizendo. Dessa forma, o inglês ele é um idioma fácil, devido à necessidade, padrões mundiais e imersão nessa cultura, visto que é cobrado em testes de proficiência, processos seletivos de empresas multinacionais, além de estar presentes em diversas músicas, filmes e séries famosas. A grande vantagem em optar por estudar o inglês é que é um idioma composto por palavras pequenas, além, claro, de não apresentar quase nenhuma variação quanto aos gêneros e tempos verbais, diferentemente do que a gente vê aqui no português, né? A grande dificuldade do inglês são algumas regras existentes em tempos diferentes e palavras em si, mas nada que dedicação não resolva. Fala galera, curtindo os 5 idiomas mais fáceis de se aprender sozinho? E aí, vai começar a aprender algum deles agora? Fica ligado que esse é o futuro do mundo, hein? De qualquer forma, muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Se possível, deixa o like e se inscreve no canal que isso vai me ajudar muito, demais. E não esqueça de dar uma olhada nos cursos da descrição também, tá? Caso se interesse por algum deles. De qualquer forma, muito obrigado, um grande abraço e falou!